que são aqueles dispositivos que utilizam uma bateria para aquecer e vaporizar, aí faz uma fumacinha, né? Eu digo que parece inofensivo porque parece um pendrive, às vezes parece uma canetinha, e aí não fede, não tem um cheiro ruim, parece que não é desagradável, e as pessoas acham que, então, tudo bem, só que não. Mesmo que ele tenha aromatizante, que tenha um cheirinho gostoso, ele é do mal, ele faz um mal tremendo, presta atenção, isso não é lei, isso não é assim, é porque não pode tudo, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Mas é porque realmente faz muito mal para a saúde, é mais uma pegadinha dessa indústria nociva que, às custas da nossa vida e da nossa saúde, quer ficar cada vez mais milionária. Então, muita atenção. João Carlos de Jesus é o doutor pneumologista que vai nos explicar sobre os impactos do uso desses cigarros. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui, uma alegria te receber, viu? Boa tarde. Vamos lá, vamos bater esse nosso papo importante sobre cigarro eletrônico. Apesar de que tanta gente já até viu pela televisão que faz mal, mas às vezes a ficha não caiu. Vamos ver se a gente consegue sacudir as pessoas hoje em casa? Vamos sim, Cláudia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que você apresentou de uma forma tão especial, realmente chamando a atenção das crianças, adolescentes e adultos jovens. Eu espero que tenha chamado mesmo, né? E que as pessoas, a partir de agora, digam não para esses cigarros eletrônicos. Bom, mas vamos lá. Por que é que realmente faz muito mal? Veja só, o cigarro eletrônico, ele é um dispositivo que, como você bem disse, ele superaquece um produto que é líquido, que está dentro dele, utilizando uma bateria que pode liberar metais pesados, produzindo um vapor e que o ser humano vai inalar profundamente. E como você disse, ele tem uma certa textura agradável, o cheiro não é ruim, e isso faz com que a pessoa acredite que ela esteja inalando simplesmente um vapor de água, o que não é verdade. Esse produto ele é cheio de substâncias que, uma vez aquecidas, se transformam e podem se tornar cancerígenas para a inalação. Elas podem provocar danos nas membranas pulmonares, mas o que é muito importante destacar é que o cigarro eletrônico ele tem nicotina e ele tem mais nicotina muitas vezes do que o cigarro convencional. E a nicotina é uma substância altamente viciante. Vários estudos já demonstraram que ela tem o mesmo poder de causar vício que a cocaína, que a heroína. Então é uma substância muito perigosa e, como você disse, há anos a indústria vem perdendo adeptos do tabagismo. Mas com o cigarro eletrônico vem uma nova geração dependente de nicotina. E olha que impressionante, gente, como ele causa vício e ele tem todos esses malefícios atrelados a ele, o risco da pessoa ficar doente é ainda maior, porque a quantidade de nicotina nesses cigarros eletrônicos é muito grande, né? Exatamente. A nicotina não é uma substância que apenas gera prazer, uma sensação gostosa. Quando ela entra no cérebro, ela libera dopamina, que é um neurotransmissor parecido com o que nós liberamos, na verdade o mesmo, quando nós fazemos atividade física, quando nós ingerimos chocolate, quando nós temos uma atividade sexual, ou seja, é uma sensação boa, agradável. E naturalmente, conforme a pessoa vai utilizando a nicotina, ela não vai percebendo que ela está dependente não só da nicotina, como da dopamina. E a cada dia que passa, vai se tornando mais natural ela querer mais nicotina para manter a mesma sensação de prazer, como se fosse uma falsa felicidade, né? E isso vai sobrepondo outros momentos especiais da vida. Como eu disse, ao ter uma boa alimentação ou ter uma situação social de prazer, você libera a dopamina. Mas para o fumante, não vai ser suficiente essa dopamina, ele vai querer mais. Por isso que é comum a gente observar um fumante, às vezes, sair de uma reunião de família ou de amigos, que está sendo muito prazerosa, para ir fumar, né? Então, o vício da nicotina, ele traz uma repercussão muito grande para a vida de qualquer pessoa. Um jovem, uma criança que está com o cérebro em formação, é muito danoso ter a nicotina presente ali naquele cérebro em desenvolvimento, porque ele vai adquirir um vício ainda maior. E lembrando, né, que a nicotina, como é bem sabido, está estampado nas caixinhas dos cigarros, né, ela pode causar uma série de problemas, principalmente o risco cardiovascular. E a promessa do cigarro eletrônico de oferecer um hábito de tabagismo sem riscos é mentira, porque ele está cheio de nicotina. Não existe cigarro eletrônico sem nicotina?
existe a possibilidade de não adicionar a nicotina no cigarro eletrônico, é verdade. Mas além da nicotina, existem outros produtos que, ao ser aquecidos, podem causar danos. A base do cigarro eletrônico, da substância, é chamada de propileno glicol. Esse produto ele já é utilizado há muito tempo na indústria alimentícia. E por ser já consumido por humanos e historicamente não trazer um problema ao ser ingerido na forma líquida ou sólida, ele foi introduzido no cigarro eletrônico, mas ele não foi estudado, né? Com a promessa de que ao inalar essa substância ela não teria problema. Mas pelo contrário, ela teve muitos problemas. Nos Estados Unidos, em 2020, o CDC teve que tomar uma ação importante, porque houve uma epidemia de uma doença que ficou chamada como EVALI, que da sigla do inglês quer dizer lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico, que era como se fossem pneumonias, né? E 70 pessoas morreram naquele ano, né? Não por coincidência, nesse ano já estava em discussão no Brasil a introdução do cigarro eletrônico. Porém, a Anvisa, diante dessas notícias do CDC, do sistema norte-americano, proibiu a entrada do cigarro eletrônico. O que, ao meu ver, também não ajudou em absolutamente nada. Claro que a Anvisa fez o papel dela, não estou aqui criticando a Anvisa, mas assim, é impressionante o número de vendedores ambulantes em todas as portas de bares e restaurantes, em baladas, até em praia, gente. Eu fui para Jericoacoara no final do ano, passam as pessoas lá, gente, no meio do nada, porque Jericoacoara é afastado, vendendo cigarro eletrônico e as pessoas comprando, como se fosse tudo bem. E aí eu sei que deve ter jovem agora em casa falando para a mãe, tá vendo, mãe? O médico disse que tem alguns que não têm nicotina, presta muita atenção. É praticamente impossível. Poderia não ter, mas é praticamente impossível que você compre um cigarro eletrônico hoje em dia sem nicotina. Então, não se engane. Aí você fala, mas é que o meu é cheiro, o meu é gostinho de menta, o meu tem gostinho de canela. Tem nicotina também, além desse aromatizante, né? Com certeza. E esse ponto que você colocou, ele é muito importante porque a Anvisa é uma agência reguladora, ela não é fiscal de vendas. Então, ela proíbe, mas as autoridades locais que são responsáveis pelo comércio, né? Então, hoje, realmente, a gente não vê uma fiscalização ativa, é muito fácil ter acesso, né? E aí tem um problema que é importante, cabe uma discussão, que eu não vou ser capaz de trazer aqui, mas que seria sobre a legalização. Por quê? Se não há liberação, não há também fiscalização sobre o que há dentro de cada cigarro eletrônico, como você disse. Então, ao ser inalado, o consumidor não faz ideia do que ele está inalando. Por isso que hoje nós alertamos ainda mais, não consumam, porque você sequer sabe o que está sendo inalado. No caso dos Estados Unidos, houve uma associação muito forte dessas mortes e lesões pulmonares, a inalação de canabidiol, que estava ali dentro, que é o produto da maconha, né, junto com vitamina E. E aqui no Brasil, no mundo, né, também tem sido ventilada a ideia de se inalar vitaminas através do vapor, do cigarro eletrônico, como se fosse algo positivo, o que também não é, não faz nenhum sentido. Na verdade, foi mais uma forma de ter um apelo como se o cigarro trouxesse algum benefício. Aliás, isso é o que eu mais ouço no consultório. É muito comum pacientes que utilizam o cigarro, seja eletrônico ou seja o convencional, criarem motivos, desculpas para se enganarem. E muitas vezes isso é feito de forma ingênua. Por exemplo, é muito comum me falarem o seguinte, eu fumo porque eu tenho ansiedade. Só que na maioria das vezes, essa pessoa que se diz ter ansiedade, na verdade ela tem episódios de abstinência. Quando ela fica algumas horas sem a nicotina, ela começa a ficar com a mão inquieta, com a boca seca, fica irritada, agitada. Isso se confunde com estresse, com ansiedade. Então ela vai e fuma, seja cigarro eletrônico, cigarro comum, e entra a nicotina, então ela se acalma. Mas, na verdade, a nicotina, ela produz um efeito estimulante no organismo e não calmante. Tanto é que eu costumo dizer que uma pessoa que fuma 2 maços, 3 maços por dia, ela não entra em coma. Ao contrário de uma pessoa que é dependente de álcool, que se ela ingere álcool demais, ela é levada para o hospital desacordada. Então, dessa forma, você consegue perceber os efeitos da substância. E ainda falando sobre a questão dos aromatizantes, como você bem disse, tem a opção da menta, do de morango, só que esses produtos também não são seguros. Por exemplo, o mentol, ele também vem da indústria alimentícia e quando ingerido pela boca, deglutido, ele não causa problema, mas quando ele é superaquecido, ele se transforma num produto que se chama aldeído,
que passa a ser cancerígeno. Então, esse apelo do cheirinho gostoso, não é aquele fedor do cigarro convencional, não vai fazer mal, não deixa vestígio, não deixa bituca de cigarro, tudo isso acaba servindo como um canto da sereia para trazer novos adeptos. E uma vez que a pessoa experimenta o cigarro eletrônico que seja, ela sente o prazer da nicotina e ela já pode se deparar com o vício, que é aquele desejo de ter mais e mais. É triste, né? Eu falo que é uma indústria sorrateira. Eu me lembro, na minha época era glamuroso fumar cigarros. Na época dos meus pais, ainda mais glamuroso. Né? Aí depois isso foi saindo de moda e vem hoje essa ideia de que o cigarro eletrônico é glamuroso. Parece descolado. Terrível, mas não é. Tem alguém aqui que fuma cigarro eletrônico? Nossa produtora está falando que já experimentou. Pega o microfone aí, por favor, Renata. Vamos ver, né? Eu quero a opinião de quem já experimentou. E aí, como é que é essa história? O que você sentiu? De fato, você falou, gostei disso, queria fumar todo dia? A minha amiga trouxe, né, do exterior e me ofereceu, tinha gostinho de melancia, aí eu falei assim, por que não, né? Aí experimentei. Eu não senti gosto assim de cigarro, era como se fosse um arzinho com saborizado, era só isso. Então dá uma enganada, né? Você achou que tudo bem, que nem ia te fazer mal, né? Não, só uma que mal tem uma fumadinha fumacinha com gosto de melancia? Isso, aí eu fui também pro de tutti-frutti, né? Porque tava ali também, né? Entendi. E foi só isso, aí experimentei, gostei assim da experiência, mas eu fiquei sabendo que faz muito mal, né? Faz muito mais mal do que o cigarro, porque você não sente, né? Aquela coisa do tabaco, da nicotina e tudo mais. Então foi só pela curiosidade mesmo, mas não... Ainda bem, Renata, você é uma mulher sensata. Um cigarro eletrônico tem mais nicotina do que um cigarro normal de filtro, de papel? Geralmente sim, e o cigarro eletrônico ele trabalha com cargas. Então, uma carga de nicotina pode ser equivalente a 20 cigarros, por exemplo. E aquele dispositivo vai ser usado várias vezes ao longo do dia. Geralmente é assim que é feito. Então, o adolescente, por exemplo, se ele utilizar na escola, ele pode ir ao banheiro, fumar e talvez ninguém vá perceber, porque ele não vai deixar vestígio. Né? E ele vai usar várias e várias vezes. Então o recado é assim, não experimenta não começa, parece legal, né? Mas não é e tem outras coisas mais legais. O bom da gente estar aqui falando isso é exatamente para acabar com esse glamour, para acabar com essa graça de que é muito bacana. Não é burrice. Experimentar um cigarro eletrônico é burrice, tá? Não tem outra palavra, porque se a gente sabe e faz errado, é só porque a gente quer se estragar. E quem é que quer se estragar, né, doutor? Quem é que quer ter um câncer, né? Exatamente. Uma pneumonia. Exatamente. O cigarro eletrônico, nesse uso que a Renata comentou, ela poderia ter tido uma pneumonia gravíssima por ter utilizado uma vez. Sim, seria possível. E uma pessoa que utiliza de forma recorrente, além da dependência à nicotina, com o passar dos anos, vai adquirir problemas cardiovasculares, risco de cânceres, né, ou risco de câncer de bexiga. E aí o que é importante dizer, como ela colocou, né, muitas pessoas dizem que o cigarro eletrônico é melhor que o cigarro comum porque ele não tem a queima, não tem a combustão, não tem o alcatrão. Só que ele é diferente, ele oferece outros produtos que são muito ruins também. Só que o cigarro comum, a gente acompanha a evolução histórica dele há mais de um século. Então a gente conhece, a gente viu quando as mulheres passaram a fumar mais, a incidência de câncer das mulheres aumentarem, quando foi instalado o filtro no cigarro comum, mudar o tipo de câncer que acontecia. Antes do filtro era mais comum cânceres de língua, de boca, de esôfago, porque era mais difícil do indivíduo tragar profundamente, inalar profundamente a fumaça. Depois do filtro, ele passou a inalar mais profundamente. E aí os tipos de cânceres passaram a ser mais chamados de adenocarcinomas das membranas pulmonares e menos de língua. E agora a gente está com cigarro eletrônico. Então é uma questão de tempo para a gente começar a observar como vai ser o comportamento das novas doenças, dos novos cânceres associados ao cigarro eletrônico. Outra coisa que ela falou que eu achei bem interessante foram os sabores. Você percebeu? Melancia, tutti-frutti, né? Existe um apelo, principalmente no exterior, para que crianças iniciem o hábito de usar o cigarro eletrônico. Em alguns países isso foi proibido, né? Embora seja liberado o consumo do cigarro eletrônico. O último que me vem à mente foi os Estados Unidos, que foi em 2018, que proibiu o uso
do cigarro eletrônico. E em 2014, um jornal importante divulgou pela primeira vez os danos do cigarro eletrônico. E aí você vai dizer, deve ter sido em adultos, mas não foi. Foi um jornal da pediatria, alertando dos danos pulmonares, porque eles começaram a ter, os pediatras passaram a ter contato maior com crianças que estavam utilizando. E tem diferentes sabores, vai ter o chicletinho, vai ter o ursinho cor-de-rosa, tem uma série de fatores ali que vão ser anunciados como sem nicotina, então a criança pode consumir, para ela já ser iniciada nesse hábito. Me vem à mente também um último estudo brasileiro, mostrando que dos jovens de 18 a 24 anos, cerca de 20%, ou seja, 1 a cada 5, já experimentaram alguma vez o cigarro eletrônico. Então, com certeza, vem uma geração aí que vai estar mais propensa a fumar e a gente tem que lidar com isso. Os pais precisam informar, precisam trazer informação. Muitas vezes o adolescente vai subestimar, porque é o que a Renata disse, você inala e sente uma coisa boa, uma coisa gostosa, e isso vai ser enganoso. Aliás, né, toda droga traz uma sensação boa no primeiro momento, não é? É por isso que as pessoas viciam. Se ela fosse ruim de cara, ninguém utilizaria. Essa conversa muito franca precisa ser a sua conversa com seu filho, né? Não adianta falar, é horrível, não, parece bom. A princípio pode ser prazeroso de fato, mas você pode ter uma pneumonia até na primeira vez que você usar. E se você continuar usando, com certeza vai ter um câncer, causa dependência mais do que o cigarro comum e tantas outras coisas. Mas antes da gente responder as perguntas, faltou alguma coisa para a gente dizer, antes das perguntas que são mais pontuais, doutor? Acho que é importante destacar que um profissional médico pode ajudar muito essas pessoas a pararem de fumar, tanto com cigarro eletrônico quanto outras drogas. Então, caso você tenha alguma situação em casa, né, você mesmo ou um adolescente, um jovem ou alguém maduro que está passando por dificuldades para conseguir parar de fumar, é importante que procure um profissional para ter um apoio adequado. Muitas pessoas têm muita dificuldade para parar de fumar pela dependência química, a nicotina. Então, a gente sempre se depara com o desafio de ajustar o hábito da pessoa, tirar da rotina dela aquela questão de acender o cigarro quase no automatismo, sem pensar, e a gente ajuda demais na questão da dependência à nicotina para aqueles que têm uma alta dependência. Mas existem fases nesse processo de parada de fumar. Então, o mais importante é que a pessoa passe a pensar nisso, a conversar sobre essa dificuldade, para que ela, então, passe por um processo de decisão. E uma vez decidido, fica tudo mais fácil, fica tudo mais encaminhado. E aí o profissional da saúde pode ajudar de uma forma incrível você nesse processo para que não seja sofrido, doloroso e você passe a ter uma vida saudável, né? E passe a desfrutar melhor dos seus momentos de felicidade. E não dependa, né, do que algumas pessoas me chamam de companheiro, de único amigo, que é aquele cigarrinho que não faz sentido nenhum. A longo prazo não te dá nenhum prazer e nenhuma felicidade, muito pelo contrário, né? Você falou uma coisa que também despertou a minha atenção aqui, né? Que você falou, a pessoa sem perceber já acendeu um cigarro. No eletrônico nem precisa acender, é só colocar na boca, né? Exatamente. Vamos para as perguntas? Você que mandou, segura aí porque você vai ter a sua resposta, tá? Então vamos lá, pode liberar aqui, produção. A Beatriz diz assim, não tragar o cigarro eletrônico pode ser mais seguro? Olha, isso é uma dúvida que sempre surge, mas não só em relação ao cigarro eletrônico. A qualquer fumaça, você pode ser um fumante passivo. Se tem alguém do seu lado fumando cigarro eletrônico ou outro tipo de cigarro e você está inalando essa fumaça, você vai acabar também desenvolvendo os mesmos problemas. É lógico que aquele que está com o dispositivo na boca vai ter um problema maior. Então fazer de leve só para sentir o gosto e soltar não resolve o problema. Até porque eu tô aqui pensando, se a pessoa não traga, ela não puxa para dentro do pulmão. Isso. Mas ela leva a fumaça para a boca e ela pode ser um câncer de boca. Isso, vai ter problemas, vai acabar absorvendo da mesma forma, né? Então não faz sentido. Beatriz, bota na cabeça assim, isso é feio, isso é cafona, isso é brega, isso é péssimo, isso é coisa de gente burra e você é maravilhosa. Esquece esse negócio, vai. Decidiu parar, se não conseguir sozinha, busque ajuda. Próxima pergunta, Fátima Regina. Cigarro eletrônico causa dependência? Meu sobrinho fuma o de menta. Sim, como nós dissemos, ele causa muita dependência não pela menta em si, mas pela nicotina. Então, independente do sabor, é aconselhável que não fume. E se o seu sobrinho, Fátima, fala assim, não, tia, que o meu não é de nicotina, o meu é de menta, você explica pra ele que não, você tá enganado. Ele tem, além de muita nicotina, o aroma de menta só pra te enganar. A gente não pode mais deixar que os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças sejam marionetes
de uma indústria gananciosa, né? E eu digo isso em relação a todas as drogas, uma vez que o cigarro também é uma droga, né? Então, em relação a todas as drogas, a gente tem que fazer que eles entendam que eles estão sendo marionetes, estão sendo usados. E muitas vezes às custas das próprias vidas, né? Não só da saúde, mas da vida mesmo. Tem gente que joga a sua vida fora por conta de uma dependência química. Isso é muito sério. Obrigada, Fátima. Próxima pergunta da Viviane. E o narguilé, ou narguile, também teria os mesmos e até mais malefícios? Boa pergunta, hein? Esse também rende uma pauta inteira, né? Rende. Agora a gente vai falar de um outro dispositivo. O narguilé não tem nada a ver com o cigarro eletrônico, ele utiliza propriamente o tabaco, né? Ele queima uma quantidade enorme de tabaco em poucos minutos. Então é muito comum que se façam rodas de amigos, sentem numa mesa, né, para ter um momento social e compartilhem ali o mesmo dispositivo para fumar. São aqueles aparelhos que tem como uma garrafa muito bonita, né, parece um item de decoração, e vem uma mangueira e tem um bocal para que você faça a aspiração da fumaça. A maioria dos narguilés conseguem queimar o equivalente a 100 cigarros em 15 minutos. Então ele é muito rápido, né? E algumas pessoas, às vezes, para ter um momento de relaxamento no final do dia, acendem acendem o narguilé sozinhos e fumam ali por 10 minutos. Então a carga de nicotina e de substâncias tóxicas é absurda. Então realmente também desaconselho. Olha, na prática, qualquer pneumologista, né? Eu posso falar aqui em nome de todos eles, não vai recomendar que você inale nada, né? Esse papo de inalar algo para ser bom, para trazer uma sensação agradável ou para ter uma questão social resolvida, de cabeça me vem até o cigarro da paz, né? Que o cachimbo da paz que os indígenas norte-americanos usavam, não era isso? Isso é balela. Na verdade, o que é bom para os nossos pulmões é respirar ar puro. Tente fugir no final de semana da poluição, vá fazer uma caminhada no parque, fazer atividade física e sinta o ar puro. Isso sim vai fazer bem para os seus pulmões. Perfeito. Me chamou a atenção essa 15 minutos, 20 minutos equivalem a 100 cigarros. 100 cigarros. Olha que coisa séria. Tem alguém aqui que usa narguilé? Não? Que bom, gente inteligente. Eu tinha uma produtora que fumava narguilé e eu falava, brigava, ela falava, mas é só no final de semana. E aí, mesmo que seja final de semana, doutor? Você vai acabar gerando danos nas suas membranas pulmonares que vão se acumular ao longo dos anos, né? No interior de São Paulo, né, eu atendo em Campinas, né, houve uma cultura durante décadas passadas do fogão a lenha dentro de casa. Não sei quantos aí já ouviram sobre isso, mas aqui no nosso interior era habitualmente comum que as casas tivessem, não tinham acesso ao fogão a gás. E essa fumaça deixava as paredes pretas e a mulher que cozinhava ali ia inalando fumaça, os moradores da casa iam inalando fumaça. E hoje nós temos uma série de pacientes de 80, 90 anos que utilizaram esse tipo de fogão a lenha, que tem problemas pulmonares do tipo enfisema, bronquite crônica, sem nunca terem fumado, apenas por inalar fumaça. Então, não dá para a gente subestimar. Não fume de vez em quando, nem aqui, nem ali. Evite respirar fumaça. É melhor para o seu pulmão. Isso também vale para a lareira, doutor? Para a lareira também. A lareira você pode utilizar, mas você tem que ter uma chaminé adequada. A churrasqueira também. Existem kits, né, de churrasqueira com fogão a lenha. Se você tem uma chaminé eficiente, que a fumaça não volte, tudo bem. Mas se você tem um hábito recorrente de acender um fogo, seja para se aquecer, né, ou para preparar um alimento, e você inala a fumaça, isso vai te gerar problemas também. Viu, meu amigo Sidney, que é churrasqueiro? Aí eu já pensei em você agora, porque como você trabalha como churrasqueiro, né, então faz churrasco praticamente 8 vezes por mês, pelo menos, né, porque ele trabalha bastante. Ele tem o Vision Barbecue, não é assim? É Vision _ Barbecue. Ele faz um churrasco maravilhoso, mas aí eu pensei na saúde dele, porque fazendo churrasco todo final de semana, sábado e domingo, o risco dele inalar fumaça é maior, né? Isso, se essa fumaça for proveniente de algo que está queimando, como carvão, madeira, não sei o tipo que você usa. Porque né? Churrasco normalmente todo mundo faz com carvão, né? Algumas pessoas têm optado pelo fogão, pela churrasqueira a gás. Né? Mas são poucos. São poucos, a maioria usa carvão aqui no Brasil. E tem alguma forma de se proteger para quem trabalha, por exemplo, como churrasqueiro? Não, teria que realmente cuidar da forma como você vai lidar com essa fumaça que é gerada, né? Uma máscara, igual a gente usava na pandemia, adianta? Não vai ser suficiente. Não? Né? Então, na churrasqueira do senhor, seria muito bom ter
talvez ali um ventilador, algo que melhorasse a circulação. Mas é que ele faz churrasco na casa do cliente. Se o cliente só atende carvão e vai um carvão atrás do outro, a situação fica séria. 5 horas ali na fumaça, não é brincadeira não. A gente tem que pensar em tudo nessa vida, né, gente? Não é fácil, mas é boa demais. Próxima pergunta, da Dirce. Cigarro eletrônico ou convencional afeta o cérebro de um feto e prejudica a criança no seu desempenho? Olha, agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos do cigarro comum na gestação. O eletrônico a gente ainda não tem dados de estudos tão confiáveis, mas dá para a gente extrapolar algumas informações. Então, hoje, nós já sabemos que uma mãe que fuma, uma gestante que fuma, ela vai provocar uma alteração no desenvolvimento pulmonar do feto, e isso vai aumentar muito a chance dessa criança, quando ela crescer, de desenvolver doenças pulmonares do tipo enfisema pulmonar, né? Nós chamamos essa doença de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? É uma sigla que muitas pessoas não conhecem, mas hoje ela já está no rol das doenças que mais matam no mundo. Ela está associada à inalação de fumaça, independente da origem, seja da queima do carvão ou de outra coisa, ou do cigarro. E a nicotina é o principal fator que faz com que o feto tenha um mau desenvolvimento pulmonar. Então, sim, acreditamos que o cigarro eletrônico tem o mesmo efeito. Ou até mais, né? Porque se um cigarro eletrônico tem muito mais nicotina do que um cigarro comum... Sim, então hoje nós não temos uma estatística sobre isso, mas acreditamos que o efeito seja semelhante ou pior realmente. E o bebê de uma mãe fumante nasce com baixo peso também, né? Também, aí vem toda uma série de impactos, né, que podem trazer danos ao desenvolvimento da primeira infância do feto e até propriamente o aborto, né? Pode acontecer, o cigarro ele aumenta a chance de tromboses, né? E a região do útero onde o bebê fica, ela é altamente vascularizada e se ali ocorre uma trombose, pode-se interromper a gestação. Perfeito. Você falou de efizema, eu me lembrei do meu avô, né? Gente, fico pensando assim, tem jovem que fala, eu tô fumando agora, mas lá pra frente eu paro. E o meu avô parou de fumar uns 20 anos antes dos primeiros sinais do efizema pulmonar. E ele teve efizema por conta do tempo todo que ele fumou. Exato. Então, assim, não adianta parar, né? Uma hora que o pulmão já está todo comprometido, uma hora vem a doença. Esse pensamento sempre ocorre, não começar, né? Exatamente, o melhor é não começar, mas sempre há tempo de parar. Sim, não, sempre há tempo de parar, mas eu digo assim, não, eu acho que eu falei alguma coisa errada, né? Tá. O que eu quis dizer é, não comece a fumar, porque pensar assim, eu tô brincando agora e eu paro lá na frente, não pode começar, porque o pulmão já vai estar estragado. Um idoso muitas vezes tem dificuldade de parar, o grau de dependência é muito alto. Mas a gente precisa lembrar, né, que tanto o cigarro eletrônico quanto o cigarro comum, ele de fato atrapalha o funcionamento do nosso corpo. Ele não é só uma soma de riscos. Então vou falar algumas coisas aqui que eu não comentei, né? Mas o cigarro ele tira, por exemplo, o paladar. Você perde um pouco o prazer de se alimentar. Muitas pessoas quando vão parar de fumar se preocupam, eu vou engordar, né? Mas a questão não é engordar, é que você vai voltar a sentir o prazer de comer. Então é isso que a gente vai ter que administrar, para não ter compulsão alimentar. Mas o cigarro tira o fôlego, ele inibe a entrada do oxigênio adequadamente pelos pulmões, então você fica com uma capacidade de fazer exercício físico pior, o seu rendimento para as atividades do dia a dia fica inferior e isso afeta também o seu sistema nervoso central, né? Então, uma pessoa que fuma, seja cigarro eletrônico ou o cigarro convencional, ela não está no seu normal, ela está sempre alterada enquanto há nicotina circulando no sangue dela. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de bebida alcoólica, é fácil pensar, eu não vou deixar aquele motorista que acabou de beber uma pinga pegar o veículo, né? Não só porque é contra a lei, mas é porque eu sei que é um risco para mim, né? Fumar ao volante também é inadequado. Mas não existe nenhuma questão falando da pessoa ter fumado e dirigir, mas ela vai estar mais acelerada, ela vai estar mais irritada. Então existe ali também uma chance dela cometer alguma infração ou algum acidente por estar sob efeito da nicotina, mas isso é pouco falado. Então o que eu quero dizer é que socialmente a dependência à nicotina, ao cigarro, é aceita. Se algum de nós aqui sair ali para fumar e pedir 5 minutos e depois voltar,
você vai achar meio desagradável porque a pessoa saiu, mas está tudo bem. Agora, se ela falar que tem que sair para ela tomar uma dose de uma bebida alcoólica, vai ser altamente estranho e provavelmente essa relação vai se romper de alguma forma, né? Pelo menos profissionalmente você não vai querer mais aquela pessoa por perto. Então a gente precisa parar de aceitar que a dependência à nicotina é algo comum, é simples. A gente está falando de uma epidemia, que é a dependência à nicotina. A gente tem que tratar dessa forma. Sabe que eu me lembrei que eu tive um chefe muito bom que ele fez. Na época todo mundo ficou revoltado, mas ele foi muito sábio. Falou, não quero mais que vocês fumem aqui no escritório, vocês podem fumar quando acabar o expediente. E ficou todo mundo assim, como assim, né? Aí ele fez a conta, ele falou, não, cada cigarro vocês demoram para fumar pelo menos 10 minutos entre acender, bater o papo, aí depois vai no banheiro, lava a mão. E aí 10 cigarros num dia são 100 minutos. Então vocês estão me devendo pelo menos 1h30 de trabalho e eu não quero mais. Ele estava certo. E ele falou, não, aqui não mais. E no final das contas foi ótimo, porque a maioria parou de fumar. Perfeito. Muito bom, foi útil. Vamos lá, próxima pergunta. Cigarro eletrônico deixa os dentes amarelados? Que eu tenha notícias, não. Em relação à dentição, você pode desenvolver problemas pelos produtos, mas aquela cor amarelada vem do alcatrão, que é da queima do cigarro comum. Tanto dos dedos, que ficam amarelados, dos dentes, do bigode para os homens, né? É bem comum. Perfeito. Olha a boa pergunta da Neuza agora. Eu fumo cigarro há muito tempo e estou substituindo pelo eletrônico para diminuir o consumo, porque não tenho mancha no pulmão. Posso usar desta forma até parar de fumar? Olha, em 2002 foi feito um estudo que foi comparado cigarro eletrônico como medida para parar de fumar versus outras medidas. Esse estudo foi interrompido, porque o cigarro eletrônico aumentou a dependência ainda mais ao cigarro. Naquela época, ele estava sendo proposto para ser utilizado dessa forma. A indústria do tabaco, muito atenta, percebeu que ali tinha uma joia. Pô, vamos usar isso daqui não para o pessoal parar de fumar, mas para gerar ainda mais dependência. Né? Então, a partir daí, a publicidade deles se voltaram para essa questão de ser um cigarro que não vai amarelar os dentes, que não vai ter um cheiro ruim, que vai ser socialmente mais aceito e gerar mais dependência. Então, essa estratégia de parar de fumar o cigarro comum passando para o eletrônico, ela é muito questionável. É verdade que vocês vão ver essas informações de alguns países tentando implantar protocolos dessa forma. Me ocorre nesse momento a Inglaterra. Mas a forma de se usar essa estratégia aqui no Brasil, ela é muito complexa. Primeiro, a gente não sabe quanto de nicotina de fato tem cada cigarro eletrônico ou cada carga, porque não dá para a gente acreditar no rótulo. Você não sabe porque ele não é autorizado a ser vendido. Então não dá para a gente confiar. Se o cigarro eletrônico fosse vendido numa farmácia, só sob prescrição médica, e eu dissesse quantos miligramas de nicotina teria, talvez a gente pudesse discutir. Mas isso não parece ser o caminho para o Brasil, está bem distante. Então hoje a sugestão que eu daria para a senhora seria de não utilizar o cigarro eletrônico, mas procurar um profissional de saúde, um médico, um pneumologista ou uma unidade básica de saúde, né, aquele postinho mais próximo de casa, em busca de um grupo de cessação do tabagismo. E existem estratégias adequadas, mais adequadas, que você vai quantificar quanto de nicotina você está consumindo por dia, estratégias com medicamentos e mudanças de estilo de vida para parar de fumar de uma forma adequada. Perfeito. Lembrei da redução de danos, né? Que tem tratamentos de dependência química e que aí de repente reduz o dano. Nesse caso não é redução de danos, é causar um dano maior, né? Exato. Pensando assim, se a questão é diminuir a quantidade de nicotina, não sei, é bom para participar de um desses grupos procurar um profissional de saúde, mas talvez ir diminuindo o tipo de cigarro, né? Porque hoje tem cigarro, um cigarro forte, aquele de filtro amarelo, né? Até um cigarro que vai ali, mais fraquinho. Tem até números, não é? Então, de repente, ir tentar diminuindo, perdendo mesmo o prazer, até conseguir parar de uma vez. Eu costumo tratar com os meus pacientes essa questão do hábito como uma dieta. Quando você quer perder de peso ou você quer ganhar massa muscular, você precisa de planejamento. Então você precisa pensar que horas você vai comer, o que vai ter para você preparar no café, que lanche você vai levar para o trabalho, o que você vai comer na hora do almoço. Pensar em parar de fumar passa por isso. É você trazer para a sua consciência quantos cigarros por dia você fuma e por que você fuma.
E por que você fuma cada cigarro? A maioria dos fumantes consegue ficar algumas horas sem fumar, mas quando ele sai daquela circunstância do trabalho, que não pode fumar, de um ambiente que ele está inibido, ele fuma um primeiro cigarro porque ele precisa fumar. E daqui a pouco ele acende o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, de forma automática, né? Então, uma sugestão é, você que está tentando parar de fumar, escolha os horários ao longo do dia que você vai fumar. Tente dar intervalos de 2 a 3 horas entre um cigarro e outro. E quando você for fumar, pare tudo o que você está fazendo, para que o seu cérebro registre que agora você está fumando, está entrando a nicotina. E, sendo bem sincero, pergunte para você mesmo, por que você fuma? Se você fuma por prazer, então para tudo e sinta o prazer de estar fumando. Porque senão você só está colocando um cigarro atrás do outro dentro de si, gerando mais dependência e nem está sentindo, na verdade, o prazer que você diz que quer. Então, não se deixe enganar pelo hábito, assuma o controle, tira o vício do controle. E assim você vai conseguir administrar melhor e poderá, então, tomar decisão, se vai querer continuar fumando ou não. É verdade. Quando eu era muito jovenzinha, eu tive minha época de achar que era bonito fumar, né? E eu fumava, um pouco espaço de tempo, mas fumava, achava interessante. E aí um dia eu falei, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu falei, eu vou parar. Eu fiz um planejamento, vou até falar isso pra vocês. Eu fico até constrangida de falar, engraçado que eu já fumei um dia, porque é uma coisa tão distante, tão ruim. Mas aí eu fiz um planejamento e comecei a fazer um trabalho na minha mente que talvez possa te ajudar. Porque quando a gente começa a fumar muito jovem, é porque a gente realmente vê ali maturidade, a gente vê ali glamour, a gente vê ali alguma coisa muito legal. E aí eu comecei a construir na minha mente a realidade que não tem nada de legal. E comecei a observar tudo de ruim que o cigarro trazia. Então eu já não olhava mais as pessoas assim como a gente olha no todo. Eu olhava o bigode do homem amarelo, eu olhava o código de barras da mulher, eu olhava os dentes do fumante, né? E assim, acendia um cigarro, depois do cigarro eu sentia o cheiro da mão. Comia uma sobremesa e percebia que eu não sentia mais o gosto gostoso. Então aí você vai trabalhando a sua mente. Do mesmo jeito que um dia a propaganda te fez acreditar que te dava liberdade e maturidade, você vai destruindo essa imagem totalmente errônea. E aí, como você disse, né, vai entendendo assim, é prazer, mas que prazer é esse, né? Aí eu fiz mais uma coisa, já experimentou fumar olhando no espelho? Que bizarro, não combina, né? Com ninguém que quer ser feliz e saudável. Experimenta, fuma olhando no espelho. E não esqueça, depois que você fumar, sinta o cheiro da sua mão, perceba você. E aí eu fiz essa estratégia que eu falei, fui diminuindo. Falei, quer dizer, era uma caixinha por dia, vamos diminuir para meia, vamos diminuir para 5, vamos diminuir para 3. Vamos mudar agora para um mais fraquinho até chegar naquele que é horroroso e você fala, pronto, não preciso mais disso. Não vou falar pra você assim, ai gente, tira de letra, talvez você não tire de letra, mas tenta que você vai conseguir, tá bom? Quando a gente quer de fato coisa boa, a gente consegue, né? Perfeito. Doutor, muito obrigada, foi muito bom te receber, muito bom poder conversar sobre tudo isso e tentar ajudar você que tá em casa. Conta comigo, tô na torcida por você, tá bom? Doutor João Carlos de Jesus, pneumologista, ele está no Instagram como Dr. João Carlos Pneumo. Tá também aí no vídeo, João Carlos Pneumo. O contato é o 19-3294 1470. E tem o site que é drjoaocarlospneumo.com.br. Muito obrigada, amei nosso bate-papo. Muito obrigado, Cláudia. E até a próxima. Até. Volte sempre, tá Muito bom? obrigado.